Olá, tudo bem com você? Mais um Hoje Pode no ar. O nosso Hoje Pode já tem feito muito sucesso, viu? Todas as semanas a gente tá por aqui para trazer assuntos da atualidade. Temos debatido muito política, né? Principalmente política pública, os últimos acontecimentos na cidade de Campina Grande. E hoje, especificamente essa semana, a proposta é diferente. A gente vai falar de uma pauta extremamente importante, muito latente, que é a prematuridade, também a gestação saudável, problemas que podem ser evitados com um bom acompanhamento médico, de uma equipe especializada, né? Uma equipe multi, por que não? E já focando também num serviço que é prestado através do Hospital Help, que tem literalmente trazido uma nova perspectiva para muitas vidas aqui em Campina, em toda a Paraíba. E dividindo a bancada comigo hoje, eu sempre digo isso e peço para o Caio abrir a câmera, vou pedir para ele fazer isso agora também, para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto, né? Pessoas de muita experiência, muito know-how para falar sobre essa pauta comigo. Aqui do meu lado direito, o Dr. Lucas Silveira, pediatra, neonatologista do Hospital do Help, doutora Tedma Marinho também, ginecologista e obstetra, e outra ginecologista e obstetra tão responsável quanto, tão competente quanto a doutora Stephanie Aguiar. Sejam todos muito bem-vindos, gente. Obrigada. É muito bom recebê-los por aqui. E realmente é um tema extremamente complexo. Nós estamos no novembro roxo, né? Isso. Mês da prematuridade. E quando a gente fala em prematuridade, parece, para muitas pessoas que não viveram essa experiência, uma pauta muito distante, né? Algo intangível, intocável. Mas é mais comum do que se imagina, doutora Tedma. Eu queria que a senhora já começasse falando. Seja bem-vinda. Obrigada. A prematuridade é uma das grandes, digamos assim, um dos grandes grupos de acometimento de risco no período gestacional para os neonatologistas, então. É uma das situações mais desafiadoras, onde a gente pode ter hoje, desde uma gestação que pode vir a ser interrompida com 25, 26, 27 semanas, onde a gente muitas vezes não sabe nem da chance que esse recém-nascido teria, ou prematuros com desenvolvimento maior, onde o risco também é menor. Então, quanto mais prematuro, menos chance de vida, menos condição de respirar no pós-nascimento. E quanto mais próximo das 37 semanas, mais condição respiratória, mais condição de vida e menos necessidade de suporte de UTI. Uma das grandes questões que envolve a prematuridade é a assistência ao pré-natal. O pré-natal, ele é uma das ferramentas que a gente tem como médico para cuidar, rastrear, vigiar, intervir junto à gestante, onde a gente tem como fatores determinantes da prematuridade, desde infecções urinárias, genitais, doenças sexualmente transmissíveis, pré-eclâmpsia, diabetes, doenças autoimunes. Nós temos um mundo de patologias que podem determinar a prematuridade ou um comprometimento importante do desenvolvimento do feto durante a gestação. Nós estávamos aqui, eu e Lucas, ainda há pouco, conversando exatamente sobre coisas raras, que a gente até se impressiona da mãe ter conseguido chegar lá, mas só chegou porque houve a intervenção médica, senão não conseguiria. E, apesar de toda a tecnologia, a gente ainda assim perde bebês em fases de prematuridade não extrema, mas já próximo do termo, mas que muitas vezes nascem com sepse, que é uma infecção generalizada, bebês que nascem com um comprometimento importante por alguma doença rara ou metabólica, ou comprometimento por hipóxia, porque na gestação houve alguma coisa que desencadeou essa hipóxia, seja um DPP, que é um descolamento prematuro de placenta, seja quadro convulsivo por eclâmpsia. Nós temos uma gama de coisas que podem ocorrer durante a gestação. E qual é o grande temor da gente? Quando tirar um feto prematuro, ele não ter condição de sobreviver, né? E é aí que os neonatologistas são nossos anjos, né? A gente pede a Deus ajuda e Deus manda os neonatologistas para nos socorrer. Então, o suporte para esses bebês depende muito da experiência, da competência desses neonatologistas e da estrutura hospitalar. A experiência dos profissionais faz toda a diferença.
né? Então, quanto mais experimentado, mais tranquilo, mais seguro de como conduzir, mais chance essas crianças terão. E que Então, importante. por isso que é tão importante para o obstetra estar num hospital que tenha um suporte de UTI neonatal. A UTI neonatal hoje ela é indispensável para a assistência obstétrica. A gente não tem condição de trabalhar tranquilo sem o suporte de um neonatologista. E esse é uma das coisas que eu sempre digo, a gente não sabe antes de nascer. Então, há pessoas que chegam para o pré-natal e dizem, a senhora acha que meu parto vai ser normal ou cesárea? Eu olho e digo, não sei. Eu digo sempre, não sei. Só quando chegar os momentos anteriores ao parto. Você não pode tomar essa decisão, a não ser em alguns poucos casos, né? Uma paciente que já teve 2, 3 cesáreas, você sabe que vai ser cesárea. Uma paciente que já sofreu um acidente grave com fratura de bacia, você sabe que provavelmente ela vai para cesárea. Mas, no geral, para quem deseja parto normal ou não, a gente só vai poder avaliar isso quando chega muito próximo mesmo da execução do parto. E, nesse sentido, eu sou radicalmente contra a assistência obstétrica domiciliar, porque você não deve arriscar o socorro de uma criança recém-nascida ao acaso. Nascer no acaso é uma coisa, agora você planejar isso, eu acho muito complexo, porque se você tiver uma hipóxia, um comprometimento neonatal, uma intercorrência, você pode ter um filho sequelado para a vida toda. E o parto é um dia. O filho sequelado é para a vida toda. Sim, sim. É um ponto muito, muito polêmico, muito sensível, mas é necessário que se fale. E quando a senhora tratava da importância de ter toda uma estrutura, um arcabouço, né, enfim, equipamentos, toda uma preparação para isso, a gente se reporta diretamente ao Hospital Help que, enfim, na cidade ou na Paraíba, é um equipamento que tem trazido um diferencial muito grande aqui. Em termos de perspectivas, né, doutora Stephanie? E aí, vocês que trabalham em conjunto, porque vocês são parte dessa equipe, né, que dá todo esse suporte a essas mães, a esses bebês que, por acaso, nascem de forma prematura, qual a importância mesmo, qual o diferencial para essas mães, para essas famílias que chegam, e muitas vezes marinheiros de primeira viagem, né, que não conhecem o processo, então, qual a importância de ter um lugar, um ambiente, né, com estrutura? Assim, a estrutura do HELP em si, não só a questão obstétrica, né, mas a pediatria, a estrutura física mesmo, dá um conforto para a gente, né, porque a gente fica mais, assim, tranquilo em induzir uma paciente prematuro, né, um parto lá, porque, assim, a gente vai ter uma tranquilidade de que temos profissionais aptos para aquilo, né. Eu já trabalhei em maternidade SUS, que não pegava bebês prematuros, e, assim, você fica... É um risco, porque pode acontecer, né. Então, assim, lá a gente tem uma estrutura física de equipe também que dá um certo conforto, né. Por mais que aquele bebê vá ter que nascer prematuro, e dependendo, obviamente, da idade gestacional, o prognóstico muda, né? Mas ser um neonatologista ali, tem uma UTI neonatal que a gente pode contar, realmente é um diferencial muito grande. Não tenho dúvida disso. Doutor Lucas, o senhor citou aqui, até com um tom de brincadeira, né? Mas eu imagino que seja uma responsabilidade muito grande dar sequência a esses processos, né? Uma gravidez talvez não tenha sido tão fácil e a família chega naquele contexto de muita ansiedade, muita tensão, e o senhor acaba acompanhando, né? O neonatologista acaba acompanhando esses primeiros momentos depois que o parto acontece. Antes de mais nada... É sempre importante essa sequência e essa interação entre os médicos que fazem esse acompanhamento, né? Perfeito. É uma responsa mesmo e tem que ser. Tem que ser uma responsabilidade assumida pela equipe e dividida também. Não para dividir cargas, mas para dividir saberes. Isso começa lá no pré-natal. Também existe consulta pediátrica pré-natal. É importante, inclusive, é possível esclarecer muita coisa. E embora a sigla UTI carregue um pouco de intimidação, né? Medo, né? Quem vai adentrar uma UTI, às vezes, olha para a nomenclatura e se sente intimidado, mas isso pode ser amenizado quando você sabe o porquê de adentrar um ambiente daquele e sabe o que é feito lá. E para quem está dentro da UTI, cabe o entendimento de que a UTI é um ambiente controlado. Então, ela precisa ter atividades previsíveis. É, sim, também um ambiente de urgências e emergências. Os desfechos mais graves acontecem ou dentro da UTI
ou quando acontecem, é na UTI que vão desembocar. Sim. Mas é necessário, sim, ter tranquilidade, saber ouvir, saber ler as coisas, ter o senso de urgência de ser intempestivo diante de uma emergência. A doutora Tedman dividiu algumas histórias sobre isso aqui antes. Sentir a necessidade da emergência e ser enérgico com isso, mas também não permitir que isso roube a educação, a capacidade de diálogo, para que a ansiedade não seja a tomadora de decisões, né? A gente respeita a emergência e vai fundo com ela, até resolvê-la. Mas nem por isso a gente fica num senso de hipervigilância, como se a cada segundo fosse necessário corrigir uma emergência potencial. A UTI é para ser um ambiente controlado, ser um ambiente programado. É isso que é importante. O senhor citou algo muito importante, vou até pedir que o senhor pudesse se aproximar mais do microfone, para a gente poder ouvi-lo melhor, doutor Lucas. O senhor citou um ponto que é essencial, e nós, enquanto comunicadores, enquanto, enfim, as pessoas que gerem as informações, que devem chegar ao público no geral, é sempre importante falar em filtros, né? Porque quando você fala que a gente fala em UTI, os pais se assustam, se chocam muitas vezes, porque já tem um conceito pré-formulado errado, né? De um ambiente como esse. Vem um medo, de um receio de uma piora dos seus filhos, enfim. Mas eu já queria falar sobre essa questão da própria informação, porque, principalmente vocês que são obstetras, né, ginecologistas, quantas pessoas chegam com uma concepção completamente errada do que é um pré-natal no consultório de vocês, né? Eu só teve que começar depois de 3, 4 meses de gestação. O que é que está errado? O que é que as mães devem saber sobre pré-natal? Na verdade, assim, o pré-natal, na verdade, começa antes do pré-natal mesmo, né? A gente tem antes de gestar uma pré-concepção. Fazer a pré-concepção. Né? Então, às vezes, o planejamento para engravidar é importante, né? Porque até antes de engravidar, a gente descobre tanta coisa, tantos fatores de risco. Então, assim, chegar uma paciente jovem no LIPRA, né? Que a gente chama, nunca engravidou, enfim, vem ali pro teu consultório para uma consulta, óbvio que a gente faz um rastreio e encontra tanto fator de risco que, quando tu engravidar vai ter que ser assim, assado, o peso tá mais pra cima. Dá pra prever algumas questões? Muito. Tu tá com sobrepeso, tua pressão hoje já é um 14,9, tu nem tá grávida. Então, assim, tem muita coisa que antes de uma gravidez a gente tem como mudar muito desfecho. Resistência à insulina, pré-diabetes, infecções doença autoimune. Infecções genitais são muitos. Sorologias que não foram vacinadas, que não foram feitas vacinação prévia e que na gravidez algumas não podem ser feitas, você já pode impedir ou reduzir o risco de problemas porque você vai vacinar essa mãe antes, essa gestante antes. Incrível. Você pode rastrear trombofilia, toxoplasmose, tem muitos elementos. História familiar é muito importante. A questão genética tem muita força. A genética familiar, muita. Muito. Então, uma mãe que teve pré-eclâmpsia, uma tia que teve pré-eclâmpsia, uma história de prematuridade ou de macrosomia. Abortamentos recorrentes também. Na família. Tudo isso vai apontar para diabetes, para trombofilia, para alguma doença autoimune, que você vai atrás do porquê aquilo se repete na família. Então, muita coisa a gente consegue resolver. Já se a mulher já chega grávida, a gente já vai ter limitações do que fazer. Olha que importante. Se a mulher chega gestante, ela já tem algumas limitações a mais do que uma mulher que faz um acompanhamento contínuo. Porque a medicação, muitas vezes, ideal, você não pode usar no primeiro trimestre. Tem todo um cuidado do que pode ser feito e do que não pode ser feito na gestação. Existem classificações que avaliam o risco de cada droga. Então, se você vai a um obstetra e ele orienta você, ele vai orientar com foco naquilo que pode ser usado com baixo risco de causar malformação. Sim. Mas há substâncias que não podem ser usadas na gestação, né? Então, é diferente você vir para uma avaliação e tratar seus vermes, né? Suas parasitoses, suas micoses de pele, suas infecções genitais, alguma DST que você possa ter, é um capítulo. Outra coisa é você chegar grávida e, pelo menos por 3, 4 meses, a gente não poder medicar algumas coisas. Diminui o arsenal completamente de medicamento. Nossa, há todo um caminho a ser traçado. E hoje, as discussões em torno da epigenética, né? Então, a necessidade e a orientação que se faz no sentido de preparar, a mulher se preparar antes de conceber,
fazendo com que seus níveis de vitaminas, sua nutrição, sua condição de saúde esteja o melhor possível, porque a condição desse embrião, idade, ter um bom desenvolvimento é outro também. Com certeza. Sensacional. E alguns desses problemas, por exemplo, que a gente mais encontra, até a níveis de informação, você citou agora pré-eclâmpsia, né, e outras questões mais que podem ser fatores complicadores, tanto para a própria gestação quanto para, enfim, depois do nascimento, para o parto. Que problemas são mais recorrentes e quais aqueles que mais afetam diretamente o bebê, doutor Lucas? O que me ocorre mais imediatamente são as infecções congênitas, que são amplamente rastreadas no período pré-natal. O uso de algumas medicações, a gente tem um caso histórico, ficou bem conhecido aí nas décadas anteriores, Talidomida, né? que é a famosa talidomida. Utilizado, ainda existe prescrição de talidomida adequadamente para alguns pacientes, mas a prescrição de talidomida não era inadvertida, era para combater uma doença emergente da época, que matava muita gente, né? A hanseníase. A gente ainda tem casos aqui no Brasil. E tinha um outro uso também que não era necessariamente antibiótico. E o uso indiscriminado produziu alguns pacientes com o que mais chama a atenção, com algumas desabilidades evitáveis, que é disso que se fala quando se faz esse tipo de rastreio. Não é só expor as famílias a que riscos podem existir, é o quanto nós podemos trabalhar para a criança nem sonhar que um dia esteve exposta a esse risco. Nossa. Então, isso se aplica a infecções congênitas, isso se aplica ao uso de medicações, isso se aplica a alguns hábitos do dia a dia, consumo de bebida alcoólica, tabagismo, drogas, que ainda é um problema latente, né? A gente tem Infelizmente. um país de dimensões continentais em que a maioria não está muito bem assistida. Então, existe uma exposição quase que contínua a drogas, às vezes até de maneira involuntária. Então, essas variáveis podem ser melhor conhecidas tão mais precocemente essa família se dirigir a um consultório obstétrico. E uma vez conhecida a gravidez, é um consultório pediátrico também, para que a gente se planeje para isso. Eu costumo pensar e, por causa disso, dizer que, embora possa haver desafios que não são evitáveis, eu falei agora sobre os evitáveis, Sim. mas alguns são inevitáveis, como descobrir uma malformação congênita, descobrir uma síndrome genética, presenciar uma anóxia neonatal ou um parto prematuro com necessidade de reanimação, conhecer a sigla UTI. Embora isso seja muito desafiador, e isso às vezes leve as pessoas ao seu extremo emocional, até bagunce um pouco com a estabilidade emocional, mas a melhor maneira de evitar estar na informação e de superar também. Então, é não haver muito eufemismo. Mas a equipe tem que estar disposta a caminhar junto com a família. A doutora Thelma também nos contou algumas boas histórias sobre isso aqui no início. A disponibilidade de não só fazer um diagnóstico técnico, uma prescrição respaldada cientificamente, mas ter um apego empático à família. Sim. Que não se renda ao emocionalismo de prescrever o tempo todo, mas que também não seja tão frio a ponto de ignorar que do outro lado não tem só paciente, tem gente também. E cabe tanto a criança ficar bem, quanto os pais permanecerem bem e todo mundo conseguir driblar o que for necessário. Uma última ressalva que eu queria deixar e que eu costumo falar. Sim. Não existe isso das mães e pais terem e alimentarem aquela sensação de que se pudesse pegar uma seringa e tirar a saúde de si mesmo e injetar no filho, para mim estaria de bom tamanho. Não existe isso. Isso não é eficaz. Isso não é viável. A intenção é todo mundo bem. Bem-estar geral. Não vai rolar transfusão de saúde. Isso não é viável, isso não é científico. Mas é legítimo que um pai e uma mãe sintam isso. Eu não posso jamais desdenhar disso. Tampouco posso encorajar, porque isso gera também muitas frustrações problemáticas. E, eventualmente, até freia tratamentos. É disso que a gente está fugindo. Imagina, o cerne, no caso, é humanizar mesmo essas relações, né? Nos momentos de perda, nos momentos de risco, às vezes, o que eu acho que é muito necessário, a gente, com a maturidade, consegue fazer isso com mais tranquilidade. Quem é mais jovem vai ter mais dificuldade, porque para você acolher a dor do outro, você tem que ter mais domínio sobre sua própria dor. Ou seja, você tem que já ter passado por processos que você foi aprendendo a lidar com eles.
quando a gente está diante da fragilidade do outro, a nossa fragilidade se evidencia também. Sim. Então, quanto mais a gente se trabalha no sentido do autoconhecimento, mais a gente vai poder tolerar a dor do outro. Uhum. Entende? Sim. Então, é muito importante que na hora de um desfecho negativo, a gente não saia de cena. Porque muitas vezes é naquele momento que vai fazer a diferença você abrir mão do seu ego. Você não pôde salvar, você não pôde resolver, mas você tentou. E você está ali para tentar, na medida do possível, acolher, amenizar, né? Oferecer, às vezes até um abraço em silêncio, às vezes é curativo no sentido de amenizar a dor. Sim. Eu sempre digo, e eu repito isso todo dia até para mim, eu adoraria ser melhor, poder saber mais, ter mais para oferecer. Mas eu penso o seguinte, a gente não consegue ter esse domínio, porque a tecnologia hoje é uma coisa e o conhecimento é uma coisa que a gente não dá conta em informação. Mas faça o melhor que você pode, o melhor que você sabe. E aquilo que você não sabe, busque alguém que lhe ajude. Sempre a gente vai vivenciar isso. Agora, na hora do sofrimento da mãe, do pai, se você sentir que você não está no momento de poder acolher, peça ajuda. Busque outros colegas, outras pessoas que possam oferecer, mas eu acho que o acolher é muito importante. Eu conversava certa vez, uma entrevista também, em dado momento, com o Dr. Dalton Gadelha, né, que é presidente da Fundação Pedro Américo, que tanto nos ensina quando passa por aqui. Ele falava exatamente isso, da importância de gerar essa nova consciência nos profissionais que estão sendo formados agora, né? De abraçar o lado humano do paciente, de enxergar com um olhar que transcende a própria ciência, né? Essa união dos fatores da ciência, mas também do acolhimento, da humanização, da empatia, de se colocar no lugar do outro. Isso é muito importante. E imagino que no dia a dia de vocês, dentro de um ambiente hospitalar, isso seja muito recorrente, né? A senhora falava de casos em que as mães chegam muitas vezes dotadas de um pouco, culturalmente, de uma certa ignorância, porque nunca ouviram falar sobre aquilo, não sabiam, por exemplo, que um pré-natal deveria ser feito antes mesmo delas engravidarem. E que importante é isso que a gente está fazendo aqui agora, de passar essas informações, né, doutora Stephanie? Com certeza. Eu acho, assim, que a questão da empatia também, sabe? Principalmente na nossa área. Claro que a gente está falando num termo de prematuridade, mas eu me recordo muito de uma colega minha, obstetra, que também passou por uma perda de um abortamento, né? Sim. Um abortamento, e eu nunca me esqueci que ela chegou para mim e disse assim, depois que eu passei pelo quadro de abortamento, a gente atende muito, né? Principalmente maternidade, SUS, enfim, porque assim, não é para ficar rotineiro pra gente. Ai, mais um, sabe? Eu acho que é para chegar ali e me sensibilizar com a dor do outro, porque num dia, numa maternidade SUS, eu vejo quantos abortamentos, né? Mas assim, é pra gente deixar do costume de entrar na rotina. Não é normal, sabe? Ter aquela gestante que tanto sonhou, tanto quis ter ali, e você achar que é só mais um, sabe? Eu acho que você tem que puxar para você. É uma perda. É um filho, sim, né? É um ser humano, então, exatamente. Né? Então, eu lembro quando essa minha amiga disse assim, a gente atende tanto abortamento, tal, a gente sente, mas depois que eu passei, eu trato com outros olhos. Eu trato com outra forma, sabe? Então, assim, é como a doutora Tedman falou, eu acho que quando a gente passa por certas experiências, por certas dores, a empatia muda, a forma como atende muda, sabe? Imagina. Recentemente, eu atendi uma paciente também com abortamentos recorrentes que ela chorava tanto, inclusive faz muito pouco tempo. Eu dei um abraço nela e ela falou assim, o que é que eu faço? Eu disse, calma, você não precisa fazer nada agora. Vá para casa, converse com seu marido, converse com sua família, lhe dê as opções, chore. Viva o luto, porque é um luto. A gente não pode dizer que porque tinha poucas semanas, enfim, é um filho, claro. Né? Então, assim, acho que essa empatia é necessária. Não é como a gente se acostumar, sabe? A gente tem que saber a dor e passar ali com o outro. Ô, Milena, há um lado que eu acho muito importante que a gente traga, que é o seguinte. Muitas vezes você vai ter uma gestação anembrionada, um óbito embrionário com 6, 7, 8 semanas. Sim. E o grande questionamento é, se não se formou uma criança, se sofre por quê? Se você for pela racionalidade, você não encontra subsídio. Razão prática. Razão prática. Mas nós não somos seres
apenas do corpo e do físico. Nós somos seres inscritos pelo simbólico, Sim. pela subjetividade. Espiritual. Então, quando uma mulher pega um teste de gravidez positivo, ali ela já está construindo, ela já construiu um imaginário que dá nome, que pensa no sexo, que pensa no futuro, que constrói todo um imaginário Sim. de quarto, vida, projetos de vida. Então, quando vem o diagnóstico de uma gestação que não evoluiu, ou a perda de uma gestação inicial, ela não está sofrendo pelo embrião que não se formou. Ela está sofrendo pela construção de projeto que ela tinha e que ali se foi. Então, às vezes você não entende o choro convulsivo de uma pessoa diante de uma cena dessa, mas há um luto, há uma morte, é a morte do sonho, é a morte do desejo, Forte é a isso. morte do que ali estava representado, seja no desejo de ser mãe, seja no desejo de oferecer ao seu companheiro aquilo que para ela é uma representação de amor Sim. real. Então, gravidez nunca é só um evento biológico. Tem todo um contexto para ser visto. E o medo também de E é uma próxima muita gravidez. coisa. Será que vai Sim, um acontecer receio, novamente né? isso comigo, Claro. né? Acaba se gerando um trauma também desses processos, né? Eu não tenho dúvida disso. Gente, que conversa tão boa. A gente vai para um intervalinho rápido. Na volta, a gente vai tomar um café aqui Boa. com os nossos profissionais, os nossos médicos do Hospital Help, que tanto representam aqui, além de uma luta contra efeitos, enfim, devastadores mesmo da prematuridade, da falta de informação, reforçam essa ideia de que uma equipe bem aparada, né, com uma estrutura extremamente preparada também para esse processo, faz toda a diferença na vida dessas mães, dessas famílias, dessas crianças, desses futuros adultos, né? Enfim, a gente volta daqui a pouquinho com muito mais aqui no nosso Hoje Pode. Fica por aí. Voltando aqui, a animação tá grande, viu? Porque a gente fala de assuntos e quando a gente fala de vida, de cuidados, né? Sem dúvida isso dá uma certa empolgação. E o que eu acho interessante é que os olhos dos profissionais que estão aqui dividindo a bancada comigo, eles brilham quando a gente fala em vidas salvas, em casos de sucesso. Porque eu imagino que, a gente comentava aqui em off, que deve ser uma sensação inexplicável, né? Ver os casos de sucesso, as famílias voltando para suas casas com as suas crianças em pleno vigor, em plena saúde, enfim. A gente vai falar sobre isso, mas antes vamos chamar o quadro, o que vocês já gostam aqui, vão tomar um café com a gente? Todo mundo tomando um cafezinho aqui para dar continuidade a esse papo. Só lembrando para você que chegou depois, que nós estamos aqui com essa bancada de peso, lá do Hospital Help, né? Essa unidade que tem feito toda a diferença para Campina, para Paraíba e tem se destacado nacionalmente, né? Não só por conta dos números, do sucesso que já é o hospital, mas sem dúvida por conta dos casos que são muito bem sucedidos também. É sobre esses casos que a gente vai falar agora com o Dr. Lucas Silveira, ele é pediatra, neonatologista, doutora Tedman Marinho, ginecologista e obstetra, e doutora Stefana Aguiar, também ginecologista e obstetra lá do Hospital Help. E é exatamente sobre isso. A gente fala sobre a prematuridade, estamos vivenciando uma campanha extremamente importante, que é o Novembro Roxo, né, fazendo alusão à prematuridade, mas também às gestações saudáveis, né, as situações que, eu gostei muito do termo que o Dr. Lucas utilizou aqui no bloco anterior, situações evitáveis. O que é que pode ser evitado com uma simples informação, que nem é tão simples assim, isso que a gente está fazendo aqui, né? Mas no Help, vocês comentavam aqui comigo, que há muitos casos de sucesso hoje, né? De famílias ou de mães que chegam em determinadas situações, as crianças que nascem também em determinadas circunstâncias e que hoje conseguem ter um prognóstico positivo, não é isso? Fiquem à vontade. Quero ouvir Fale esses aí, casos, amigo. doutor Lucas. Falar. Que felicidade falar essas coisas. Né? Os olhos brilham, viu? Com certeza. O primeiro grande exemplo que teve lá no Help, eu nem fazia parte da equipe ainda. Eu acho, inclusive, importante lembrar que todo trabalho bem feito é um trabalho de muitas mãos. Ninguém jamais carregará nenhum mérito sozinho por nada, sobretudo nada bem feito. Então, o primeiro grande exemplo, que foi logo quando abri a maternidade, foi um exemplo que eu não conheci enquanto Nel. Conheci lá na UTI pediátrica, depois ela já estava velha, com 1 ano. Uma moça já. Uma moça.
que é Zaya, que nasceu uma pequenininha lá, menos de 700 gramas. Menos de 700 gramas? Era 600 e... Era 600 e pouquinho. Acho que foi no Deus. primeiro plantão do hospital, não foi, doutora? No primeiro, né? A mãe chegou com trabalho de parto ativo. Ou trabalho de abortamento. 24 semanas? Era 23 semanas e Ela um quebradinho. chegou abortando. Ela chegou abortando. Nossa. Ela estava numa idade que ainda se classificava como abortamento. E aí, quando a gente foi olhar todos os exames dela, ela já tinha uma infecção urinária nos exames que ela trazia de um mês atrás que não tinha sido percebida e tratada. Então, isso acaba desencadeando o trabalho de abortamento. Sim. Né? E aí, a gente conseguiu medicar essa paciente, acalmar esse quadro de contrações, e a gente fez uma cerclagem. E eu lembro que quando a gente colocou ela para tentar uma cerclagem de urgência, porque o colo já estava bem dilatado, tinha uma secreção francamente purulenta, mas a gente entrou com antibiótico e fez de tudo para tentar salvaguardar. E aí, o que acontece? Essa gravidez ainda ficou 5 dias de bolsa íntegra. No 5º dia que ela estava lá, pós-cirurgia e com tratamento antibiótico, a bolsa rompeu. Como ela rompeu e já estava com 24 semanas, com mais de 24 semanas, a gente continuou investindo. E aí foi feito sulfato de magnésio, foi feito corticoide, tudo que podia ser feito para tentar dar uma chance para essa criança viver. E aí acabou que ela evoluiu para a eliminação da gestação, né? Não, a gente não tinha por que continuar inibindo, né? Já estava com bolsa rota. E aí foi para a UTI. Essa criança hoje está em casa com a mãe. Sim. E aí Lucas vai saber dizer mais do que eu, porque ele deve saber normal, mais. Vida que segue. Vida normal. Vida normal. Nós tivemos... Isso levou quanto tempo, assim? De internação? De internação foi muito tempo, quase 3 meses. Nossa. Eu cheguei já com bonde andando. Conheci Zé grande, experiente. Eu conheci Zé pequenininha, assim. Então, foi um primeiro... Para uma maternidade estar começar com uma boa notícia dessa é encorajador demais, né? Então, eu hoje escuto essa história muito feliz, com certeza. Ela até precisou voltar no hospital um tempo atrás, teve intercorrência. Foi quando eu a conheci a família. Chegaram tirando onda com a gente lá na UTI. Que legal. Estamos aqui de volta, ó. O bebê saiu bem novamente, foi para casa. A gente teve experiência já, né? Com Dona Ivani. Segunda-feira, Zaya e Maria Beatriz, que é a filha de Ivani, vão estar lá no HELP contando a história. As mães contando as histórias. Que coisa linda. Do simpósio de prematuridade. Essa nasceu com 850 gramas. O parto... Ivani era minha paciente de pré-natal. E o parto fomos nós dois. A senhora e eu. Foi. Foi 28 semanas, não foi, doutora? 29 semanas, ela tinha uma restrição de desenvolvimento que começou já com 22 semanas. Ela tem um pano de fundo interessante, né? Ela tem... A mãe tinha uma história de uma perda de um óbito fetal intraútero 10 anos antes e ter tido uma trombose venosa no primeiro mês de uso de anticoncepcional. Então, a gente rastreou e encontramos uma síndrome de anticorpo antifosfolípide e a gente começou a medicá-la. Ela já chegou grávida, desesperada, né? Imagina. Com medo. Mas aí a gente investigou, pediu todos os exames, fechamos o diagnóstico, ela evoluiu com heparina e AS, porque precisava, porque ela já tinha tido trombose prévia. E eu vi essa paciente no começo, a cada 15 dias, mais ou menos. Por quê? Porque era uma paciente que você não podia tirar muito o olho. Delicada, né? E ela era do interior, ela é de Natuba, né? E aí, da zona rural. Ela mora em Pernambuco, né? Natuba é Paraíba. Ela mora em Pernambuco. Ah, é? Ela tem até o sotaque de lá. Vamos chamar de Lucas. Sotaque mais pernambucano mesmo. Ou seja, morava distante, né? Distante. Aí ela vinha para as consultas. Aí, por volta de 22 semanas, ela começou a fazer restrição de desenvolvimento fetal. Aí eu já fiquei Significa que o feto não está... Já não estava crescendo bem. E aí eu comecei a vê-la toda semana, de 8 em 8 dias. De 8 em 8 dias, ela fazia Doppler. Você tem que ter um médico muito bom na parte de ultrassom para nos ajudar, porque para a gente trabalhar com essa situação de risco, a gente tem que ter um bom profissional na área de medicina fetal. É tudo uma porque equipe, é né? ele que vai nortear
o crescimento, o desenvolvimento, o fluxo de oxigênio que circula nesse feto para saber a hora que a gente tem que tirar, senão morre na barriga. E muda a conduta, totalmente. E aí, com 29 semanas de gestação, ela tinha um percentil de peso de 0,7 no gráfico de desenvolvimento. Isso significa que se a gente colocasse uma fila em que o 1 é o menor paciente possível e o 100 é o maior, ela está na posição 0,7. 0,7. Bem menor que Ou seja, Com teoricamente 29 seria um semanas. prognóstico nada positivo. Não, nesse momento eu fiquei com receio, eu já vinha toda semana vendo que estava caindo, né, a condição de crescimento, e aí eu realmente temi deixar para a semana seguinte. E aí ela ficou ainda uns 2 dias esperando vaga na UTI, e a gente resolveu. Tivemos o trigemelar, nós tivemos um trigemelar também. Teve um trigemelar. O nosso trigemelar nasceu com 29 29 semanas também, Eu acho que foi 29. onde um dos fetos estavam com uma restrição de desenvolvimento bem importante e outros 2 estavam numa situação melhor, mas o que não estava bem já estava em diástole reversa, ia obtuar. E aí a gente fez, inclusive Lucas entrou, né? Foram 3 Eu neonatologistas, imagino. eram Pediatras. 3 neonatologistas, um para cada Foi um bebê. evento no Help. Foi um Que evento, incrível, porque viu? tinha que ter uma sala só para os becinhos e para os bebês e a sala para cesárea. Foi também muito bonito, assim, dessas 3 crianças, a que não evoluía bem acabou falecendo depois de alguns dias, e os outros 2 estão em casa com os pais. Estão Foram bem. lá no Estão consultório bem. quarta-feira. Foram, né? Cada um mais gordo que o outro. Ah, que legal. Imagino Então a que gente deva ser vive muitas incrível. histórias, né? Imagino. Acho que o que os olhos de vocês veem e presenciam no dia a dia de um Existem hospital. dores, mas existem muitas alegrias também. Imagino, Muitos sem dúvida milagres. alguma. Hoje, inclusive, eu conversava antes de vir para a gravação aqui com uma pessoa que, enfim, a netinha está para nascer e a filha está com um quadro de pressão alta. E eu cheguei a perguntar, enfim, na minha leiguice, né, se o pré-natal estava sendo bem feito, e ela até afirmou uma coisa que me deixou, assim, muito, muito angustiada, porque ela disse que a filha resistiu ao pré-natal no início. Então, para que você tenha noção do tamanho do dano, né, a gente torce para que uma criança dessa nasça saudável, mas, por exemplo, uma mãe que está desenvolvendo pré-eclâmpsia, uma mãe que está com pressão alta, que não está conseguindo controlar. Qual a perspectiva dessa mãe quando chega numa situação como essa, doutora? Então, assim, hoje a gente tem que saber que síndrome hipertensiva é o que mais mata a mãe, né? Então, assim, o pré-natal é fundamental, porque desde uma pressão que a gente diagnostica ali, até uma história familiar, uma mãe ou ela teve, né? Ou até uma pressão que ela não sabia que tinha uma pressão alta, né? E começa a desenvolver antes das 20 semanas, é porque era uma hipertensão crônica. Ela já tinha essa pressão aí alta e não sabia, né? Então, assim, a gente tem que saber que essas síndromes hipertensivas matam, é o que mais mata hoje, né? E a gente tem como evitar muita coisa. Então, pré-natal, tanto de rastrear uma pré-eclâmpsia, que pré-eclâmpsia hoje, obviamente, não é apenas pressão alterada, né? Mas a gente tem sinais, sintomas, laboratório alterado, óbvio que a gente tem que intervir até prematuramente, né? Então, a prematuridade por conta de uma pressão alterada, com certeza. Dá para Ô, reverter Milena, um quadro desse? Deixa eu só colocar algum ponto aqui. Sim. Na pré-eclâmpsia, em relação à mãe, o que é que a gente tende a ter? Riscos maiores de Sim. convulsão, que é a própria eclâmpsia, de acidente vascular cerebral, onde ela pode fazer Famoso hemorragia. AVC. Ela pode fazer hemorragia intracraniana. Essa paciente pode fazer lesão neurológica. Hepática também. Renal, Ela né? pode fazer HELP síndrome, que é um quadro de complicação sobre a própria complicação, que é a pré-eclâmpsia, Inclusive, a gente que viu pode, no HELP. inclusive, levar à morte. A gente Nossa, teve uma no teve Help. um caso assim. A senhora lembra quem era? Foi até no meu plantão, uma do Help. Uma Help que fez, que era do interior. Agora, nesse momento, eu não lembro. É que foi a gente um vai quadro vendo desse. tantos Nossa, casos, tem hora imagino. que... Né? Então, assim, lembrar que para a mãe tem todo um risco que pode culminar, inclusive, com a morte. E ainda tem casos, às vezes, tromboembólicos, enfim. E em relação ao feto, a depender da idade gestacional, você vai ter hipóxia intraútero, porque a pré-eclâmpsia, uma pessoa que está grávida com pré-eclâmpsia, o fluxo pela vasoconstricção periférica, o fluxo que é oferecido de sangue para esse útero,
nutrir essa placenta e nutrir esse feto é 30% menor. Nossa. A cada momento em que ela vai fazer atividade, seja caminhada, atividade física, que ela desvia fluxo de sangue para outra área, vai diminuir e comprometer ainda mais esse fluxo para o feto. Então, a gente vai ter baixo desenvolvimento, a gente pode ter uma restrição de desenvolvimento fetal, a gente pode ter hipóxia intraútero. Hipóxia é falta de oxigênio. De oxigênio. Né? A gente pode ter aí um descolamento prematuro de placenta, a gente pode ter uma situação de um parto prematuro associado a esse quadro materno e que, a depender da idade, também pode prejudicar enormemente esse feto. Então, pré-eclâmpsia, ela tem que ser vista assim. Para o feto é o quê? Para a mãe é o quê? O que é que vem aqui? E para todos os dois é muito grave. É muito ruim. Eu imagino. Então, você imagine uma grávida convulsionando. Nossa. O risco, mesmo quando você tem um quadro de convulsão reentrante, que a paciente às vezes não responde bem por muito tempo a medicação, o dano que você vai ter para o feto. Hipóxia grande. É como o DPP, né? O que o DPP faz. O que seria o DPP? É o descolamento prematuro de placenta. A gente tem que lembrar também, aqui eu volto a falar de alguém que não é da área da saúde, mas eu imagino que as vidas estejam ali completamente entrelaçadas, né? Totalmente. Se uma vida ela é impactada de alguma forma, a outra também vai sofrer, não é isso? Totalmente, elas estão interligadas. O sistema de nutrição fetal é a placenta. E o que é que nutre a placenta? É todo o sistema cardiovascular da mãe. Na hora que compromete o cardiovascular da mãe, compromete o feto. Então, por exemplo, se uma mãe é cardiopata, se uma mãe é asmática, se uma mãe sofre um acidente onde ela tenha uma fratura, uma hemorragia em qualquer outra parte do corpo, isso vai, logicamente, interferir no fluxo uteroplacentário. Imagina. E o que é que vai acontecer todas as vezes que a vida da mãe corre risco? A natureza elimina a gestação. É um processo natural, digamos assim. A natureza responde. Né? Se você sangra ou se falta oxigênio para você, vai faltar para o feto. Se faltar de forma muito grave, a gravidez é interrompida. Então, desde essa época, não tem essa de a criança estando bem, qualquer coisa para mim serve. Não, tem importante frisar isso. É um conjunto, digamos assim, de fatores. Né? E como é importante a gente falar sobre isso, porque como eu falei para vocês, eu conversava com uma pessoa teoricamente esclarecida, e mesmo assim ainda é um caso desse, uma resistência de ir para um médico, de conversar. Essa coisa também, eu não sei se ainda existe um certo tabu de levar as meninas hoje para um consultório ginecológico. Isso ainda existe? Hoje já se quebrou bastante, As mães hoje levam as filhas. Importantíssimo muito isso. Frequente as mães, porque assim, eu quando comecei a fazer consultório, era comum chegar a mãe e uma filha, a mãe pulava na frente, na recepção, eu quero falar com a senhora primeiro, doutora, era uma agonia, sabe? Meu Deus. Você tinha que atender a mãe, acalmar ela, porque ela queria dizer o que eu tinha que fazer. Aí você tinha que acalmar a mãe para poder entrar a filha. Imagina. E às vezes, a depender da situação, você pedir para a mãe sair. Porque isso inibe a adolescente também, né? É terrível atender adolescente. Agora, veja bem, nós somos obrigados a atender com a mãe ou com o familiar até 14 anos de idade. Após isso? Após 14 anos de idade, a adolescente ela tem direito à privacidade. Isso é uma coisa que muita gente não sabe. Mas a adolescente que chega no consultório... Cabe um podcast sobre isso. Tendo mais de 14 anos... mais de 14 anos, ela tem direito à privacidade. Agora, eu acho que a função do ginecologista que atende crianças e adolescentes é tranquilizar, trazer a cena do que é conflito ali e tentar amenizar a situação de conflito. Porque na adolescência, a maioria das adolescentes, elas entram numa relação de confronto com a mãe. E é muito comum, forte. Né? É quase padrão. Psicologicamente, quase padrão. Há todo um contexto. Tem toda uma história para se separar, né? Na realidade, essa ruptura é para se separar. Psicologicamente, isso pra se tornar adulto. Plausível, explicado, né? Eu tenho um caso muito icônico, inclusive, no meu caso, na minha adolescência, quem me levou para o consultório foi meu pai. E foi uma quebra de padrões na época, isso há quase 30 anos atrás. Né? Então, é importante frisar isso, a importância das famílias se envolverem de um jeito até, digamos, mais amigável, né? Para que essa adolescente se sinta confortável e tranquila, porque até onde eu estou entendendo aqui, esse trajeto, quanto mais conciso e mais bem construído desde esse processo da adolescência, mais lá na frente ela vai ter uma gravidez mais segura, né?
Com certeza. Assim, quanto mais cedo, obviamente, né? Hoje em dia eu acho que, assim, mudou um pouco isso. Eu vejo, pelo menos assim, no consultório, eu vejo muitas adolescentes e jovens buscando, sabe? Que bom. Assim, eu acho que pode estar tendo uma quebra aí, realmente, de paradigma Eu nisso. acho que o pós-AIDS mudou o comportamento da população, tá certo? Década de 90. E ano a ano, década a década, isso foi mudando cada vez mais acentuadamente. Com as mídias sociais, com o acesso à internet à mão, a todo tempo, muita coisa se tornou fácil de administrar. Sim. Para quem tem grandes conflitos familiares, isso não vai desaparecer. Mas, para quem tem um bom nível intelectual, de interação afetiva, de responsabilização com filhos, na realidade, isso ajudou muito. Muito, porque as mães passaram a orientar e se preocupar com gravidez na adolescência, com risco de doença sexualmente transmissível. E hoje muitas mães vêm para pedir orientação, vêm junto com as filhas. Eu trouxe aqui por causa disso, disso e disso. E muitas vezes a adolescente inicia a vida sexual, mas isso não é comunicado ao pai. Mas a mãe geralmente vai caminhar junto com essa filha para tentar acolher aquele momento de mudanças e ajudar. Importantíssimo isso que a gente está citando aqui, né? Um caminho, um trajeto para que tudo aconteça da melhor forma possível e para que, inclusive, esse parto, né, possa ser saudável também. A gente tem aqui alguns minutos ainda, antes de concluir a nossa conversa, e o senhor falava da questão da UTI, né, da quebra de paradigmas também, e logo no início a gente falava sobre a questão dos tipos de parto normal e a cesárea, né? Até então existia ou criou-se uma imagem sobre a cesárea que era arriscado, que era muito mais fácil ter parto normal. Nem todo mundo pode ter parto normal. Como é que funciona isso? E é importante esclarecer isso aqui, trazer isso para a mesa, para que a gente traga as verdades necessárias. Na verdade, assim, quando a gente fala de parto no consultório, né, no pré-natal, a gente tem que abordar desde a primeira consulta. Eu sempre pergunto, eu digo, tá muito cedo, mas o que é que tu pensa? Né? Porque, assim, a gente tem que trabalhar, o pré-natal serve pra gente trabalhar isso, né? Porque, às vezes, a paciente, ela cria expectativas através de outros que ela vê e acha que vai ser assim, quando, na verdade, não é bem assim, né? Eu, particularmente, as pacientes, assim, sempre perguntam, acho que até com a doutora Tedma acontece muito isso, qual é o melhor? Né? Depende muito, né? Depende da tua história de gestações passadas, cirurgias, enfim, obviamente. Mas, para mim, o melhor que é melhor para você. Para mim, eu quero mãe e bebê bem. Independente, sabe? Eu acho que seja uma cesárea, seja um normal, a gente tem que trabalhar durante o pré-natal riscos e benefícios. O que é que acontece? Eu acho que o desespero é a falta de informação. Então, quando pai e mãe, quem tá lá na hora do trabalho de parto, estão bem informados, tá tudo bem, né? Eu gosto de conversar muito isso com os pais. Eu chego pro marido e digo, você vai ficar com ela? Vou ficar com ela no trabalho de parto. Eu digo assim, ela quer normal, mas ela vai te pedir uma cesárea. E aí? Né? Porque bate o desespero, e aí a gente tem que conversar. O que é que vocês querem, né? E a gente tá lá pra dar o melhor, dar tranquilidade para os dois, para ter o binômio, tudo bem, né? Então, assim, para mim, o melhor é que esteja todo mundo bem, independente de uma cesárea ou parto normal, né? A gente tem que trabalhar isso no pré-natal, porque a mãe, ela cria expectativa. Claro. Ela cria expectativa de um parto normal, igual a amiga dela, que foi a jato, né? Igual a mãe dela, que teve, 5 partos normais, então foi muito rápido, enfim. A gente tem que desconstruir também muitas coisas que até a tecnologia, né? A internet e as mídias, elas colocam de uma forma, quando na verdade acho que é outra. Né? Então, não é uma acho receita de bolo, né? Não. Mas, de qualquer forma, respondendo de forma bem objetiva, Milena, indicações, a gente divide em indicações absolutas e relativas em relação ao parto cesárea. O que seria absoluto? Aquilo que, se possível, o caminho seria a resolução por cesárea. Ou que obrigatoriamente teria que ser cesárea porque não tem condição de nascer por baixo. Por exemplo, você tem uma criança muito grande, seja uma criança com uma hidrocefalia, seja uma malformação como uma meningomielocele, em que você tem uma formação que num parto normal iria romper. Você ter uma criança grande, gigue, em relação à proporção
as relações de proporção entre o crânio e a bacia, esses partos precisam ser cesárea. A gente tem placenta prévia, centro total, onde a placenta ocupa a parte inferior do útero. Então, não tem como a criança passar na frente da placenta. Sim. Isso também é uma indicação absoluta para cesárea. Um prolapso de cordão. É um prolapso de cordão, um feto atravessado. A depender da situação, um feto pélvico, embora alguns defendam fazer parto pélvico via baixa. Durante muito tempo, a discussão era não tentar, pelo risco de causar lesão neurológica fetal, cabeça derradeira e tudo mais. Gemelaridade, a depender da apresentação, da posição em que estão essas duas crianças ou três, não é para tentar parto normal. Porque você pode ter problemas como encravar as cabeças. Digamos que você tem um pélvico e um cefálico. Você pode descer o bumbum e as duas cabeças travarem no caminho. Nossa. Então, nós temos situações que obrigatoriamente devem ser cesáreas, né? Em relação ao tipo de parto, eu também gostaria de chamar a atenção que se você tem uma mulher... Sim. Eu já fiz parto de 7 mulheres virgens, de ímen íntegro. Virgens, no que se refere à anatomia. Sim. É muito complicado você levar uma mulher dessa para um parto normal. É muito sofrimento, né? O pior sofrimento é o psíquico. Imagina. Porque anatomicamente as coisas caminham. Mas e quando ela nega a ideia de que teve relação, então ela não podia estar grávida? Gente, o lado comportamental, o psíquico é o mais complexo. Nossa, muito complexo. Eu já vi uma mulher fechando as pernas de 4 pessoas não conseguirem segurar as pernas dela, porque a cabeça saindo e ela fechando as pernas. Porque ela se negava a ter um parto normal. Nossa. Então, a gente tem que ter todo um cuidado com situações que elas são muito fronteiriças entre o patológico e o normal. Eu acho que isso cai bem para ressaltar, porque a via de parto, quando cabe discussão, a família, claro que vai ser inserida. O que me preocupa, às vezes, também trabalho prestando assistência em sala de parto aos bebês, claro, mas partejo com vocês. Com certeza. É que existe um apego hoje pela facilidade com que se aprende hoje sobre parto, sobre qualquer coisa, na verdade. A família termina comprando para si uma responsabilidade de prescritor. Uma vez eu escutei alguém querido dizer assim, não, nós queremos fazer uma tentativa do parto normal, mas se a gente vê que está havendo uma emergência, a gente vai para cesárea. Eu falei, mas vocês não têm que ver. Eles não podem tomar essa decisão. A tomada de decisão é da equipe. Agora, novamente, respeito à legitimidade desse pensamento. Pelo quanto a pessoa leu, pelo quanto a pessoa estudou. Claro. Sim, mas você não pode transferir a responsabilidade para o familiar, então, ou para o paciente. Quando se trata de risco... muito pesado, né? É perigoso. Perigoso também. Aí é arriscado para todo mundo, a quando equipe existe inteira. risco iminente associado, existe prescrição. Quando existe um desconforto a ser elucidado, existe discussão. Mas quando a vida está ameaçada, quer você entenda ou não... Não é para discutir. Não é para discutir. Você tem que tomar atitude. Agora, o parto é essa situação que conduz todo mundo ao seu limite psicológico, muitas vezes. Então, por isso, uma mãe pede cesárea várias vezes, mesmo tendo feito campanha para fazer parto normal. Imagina. E esse cônjuge precisa ser comedido para respeitar a demanda dela, mas a prescrição aqui continua sendo que está tudo bem, isso é a gente que está ansioso. Mas e se alguém disser assim, não, eu sei que está tudo bem, que não é emergência, mas eu quero cesariana. Eu já ia questionar isso. Tudo bem também. Tudo bem. Você... Aí, veja, se fala em autonomia, em humanização, mas qual é o critério? Exato. O critério é individual. É o Ou respeito. Seja, se tudo estiver bem, né? Se o prognóstico for decisão é da positivo, a paciente, decisão é da mulher. Com certeza. Quando a vida está ameaçada, Agora, se houver risco de morte para a mãe ou para o bebê, não há discussão. Não é para conversar e nem você é. pode deixar que a mãe decida. Claro. E aí a beleza de você ter uma equipe por perto, alguém que faça uma cesariana em 4 minutos, um bebê que possa ser reanimado em 30 segundos. Profissionais preparados para Aí isso, é né? diferente. Eu imagino, com Porque certeza. assim, são situações que tem que ser rápido. Você tem que pensar rápido, tem que montar a sala rápido, tem que ser equipe rápida e todo mundo pronto. Olha só, a grande temeridade que a gente tem quando uma pessoa insiste demais num parto normal é que muitas vezes a gente começa a se angustiar porque está vendo que as coisas não estão fluindo, mas às vezes hoje alguns casais tomam uma atitude de não aceitar que pode virar cesárea.
E eles tomam para si como um fracasso não ter conseguido parir normal. Eu acho isso totalmente uma patológico. Questão cultural, né? Nesse momento, para mim, isso está posto como um rito de passagem. Eu tenho que aguentar. E eu tenho que parir normal para eu provar que posso. Para mim, isso é primitivo. É como se fosse um ciclo, uma fase, né? Trouxeram isso... E isso está sendo posto de uma forma que eu acho muito complicada. É uma forma de conscientizar quem está nos assistindo também, né? É por isso que eu me preocupo tanto em trazer essa informação que vai além dessa questão da cultura. Porque culturalmente se instituiu que parto não, cesárea seria... Violência ou seria uma fraqueza da mulher. E não. Tem várias situações que você não pode. Que pedem um parto assim, né? Isso. E isso é o que salvou muita vida. Muita mulher morria em trabalho de parto, em hemorragia pós-parto. E muita criança também, quando não havia a condição da assistência médica hospitalar. Minha mãe disse que na época dela, enfim, cidade do interior, sertão de Pernambuco... Morria muito. Morriam muitas mulheres e quando uma mulher anunciava gravidez, muitas vezes era motivo de tensão. O ditado popular que se frisava, exato, era mulher grávida, 7 palmos abertos no chão. Para que você tenha noção, né? O que vem. A surpresa que viria e não tinha um suporte para isso. A obstetrícia é uma das ou é a especialidade médica onde as emergências são mais difíceis de você contornar. Olhe, no fim da gravidez, passa 500 ml de sangue por minuto pelo útero. Então, em 2, 3 minutos, uma paciente pode chocar. E morrer. Muito rápido. É muito rápido. Se você tem uma situação de sofrimento fetal que se instala de forma muito aguda, se você não tiver condição de transformar aquela assistência em cesárea imediatamente, a criança, pelo menos, você não salva. Nossa. É muito impactante. Isso é muito pesado. Muito. Por isso que eu lhe digo que há coisas que eu não faria. Porque eu digo que só não tem medo quem não vivenciou, quem não tem experiência. Quando a gente não tem experiência, a gente se joga numa fé, né? Mas depois que você conhece muitas possibilidades de complicação, você começa a ser mais cauteloso. Você já não corre tanto. E eu confesso que eu, numa situação como essa, né? Enfim, se estivesse gestante, nunca gerei um filho. Eu fico imaginando que eu gostaria muito de ter uma equipe de verdade, assim, como essa, com quem eu estou conversando agora, que me passe uma segurança, que me passe uma verdade no que diz respeito a prioridade aqui, a sua vida, a vida do seu filho. Sim. E independente de qualquer coisa, a gente vai fazer tudo para que vocês fiquem bem. Eu, quando atendo o paciente no pré-natal e que ele diz que quer parto normal, né? Eu digo, veja bem, eu faço parto normal. Mas se em algum momento eu disser que não dá, você tem que acolher minha orientação. Em mim. Se você não tem essa condição de acolher, mude de médico, porque eu não fico com você. Isso é construção de vínculo, relação médico-paciente, capacidade de diálogo. A gente precisa saber do limite de cada um. Não posso demandar que o meu paciente decida. Com certeza. Ele não tem conhecimento teórico para isso. Você perde sua autonomia. E outra coisa, eu acho que assim... É perigoso. Uma coisa que eu gosto de falar muito com as pacientes que querem parto normal, né, com os pais, é sobre o desvio de rota, né? Sim. Eu sempre falo, é como se a gente estivesse numa BR e a gente precisasse desviar à direita. Parto normal é isso. A qualquer momento, eu tenho que virar a direção. Então, assim... Pode correr fisiologicamente pra mim, não. Exato. Para mim, parto normal não é a todo custo. Não. Eu não quero um bebê que nasceu ruim ou uma mãe que aconteceu isso, né? A gente tem que saber, principalmente a parte obstétrica, a desviar daquilo e, assim, fazer o mais rápido possível uma cesárea, enfim, né? Tá num local preparado que a gente possa dar suporte, né? A qualquer momento. Se a gente tivesse, então, que enumerar pontos que podem oferecer ou ofertar segurança para uma gestação e para um parto assistência seguro. É um trabalho de parto. Digamos que seria um ambiente é fundamental. Neo na sala. Um neo. Anestesista disponível, né? Material técnico, porque mesmo situações como vácuo ou como fórceps pode resolver uma situação de emergência, né? E a gente precisa da experiência dos profissionais, do treinamento. E aí vem a consciência também na contrapartida da família que a gente está citando aqui, né? A mulher tem que ter a consciência de que as coisas podem mudar durante o percurso e que o importante é que ela e o bebê estejam bem, né? Stephanie, se eu não me engano, eu subi para fazer um fórceps num plantão. Num plantão que Stephanie estava. Uma semana. A família se comportou, tava a mãe e o marido. A mãe, o marido e a irmã da paciente. Estavam todos eles? Estavam os três. Eu lembrava de 2 pessoas a mais, né? Mas você precisa ver como eles se comportaram com tranquilidade. Foi. Porque quando a gente fala em fórceps, as pessoas ficam logo assustadas. A gente vai puxar ferro, né? Conversou,
foi feita a anestesia, foi feito o procedimento com muita tranquilidade, depois a gente reconstruiu a epísio, mas foi uma tranquilidade. A senhora citou um ponto importante. Vocês conversaram com o paciente, né? Eu acho que quando o paciente se sente... quando ele compreende o que está acontecendo. Não me conhecia, né? O paciente não me conhecia. Foi o primeiro momento que me viu. Nem a mim também. Nem a Stephanie, mas ela se sentiu... Mas vocês se esforçaram para explicar o processo. Não, e né? engraçado que quando terminou o procedimento, elas, assim, ficaram em choque. Porque, nossa, a gente ouviu falar que isso era tão ruim pro bebê. Olha que isso, a gente ouviu falar. Porque lá na nossa cidade, todo bebê que nascia assim e tal, e a gente, sabe, foi muito tranquilo. É muito tranquilo. Porque o problema não é o instrumento, é saber usar o instrumento, né? Sim, é a segurança do profissional, né? Saber indicar, saber usar e fazer acontecer. Fazer. Outra coisa, não tardar no fazer acontecer. Porque muitas vezes o estado comprometido do bebê não está relacionado ao tipo de parto, mas na demora em se definir a modalidade de finalizar o parto. Então, se você deixa o feto entrar em sofrimento fetal, se você prolonga sobremaneira... A hora certa de agir. Isso. Aí, às vezes, o bebê não nasceu bem, mas não foi por conta do fórceps, ou do vácuo, ou da cesárea. É porque se demorou demais para tomar uma ação. Executar. Eu queria só fazer 2 menções que eu acho que são importantes para razoabilizar um pouco disso. A gente vai ficando acalorado, né? A conversa é interessante. A gente está falando de situações limítrofes. Ninguém jamais vai defender falta de respeito com a família. Seja para uma família que está empolgada e comprometida em fazer, seja uma família que não quer parto normal de jeito nenhum e quando a bolsa rompe, marca uma cesariana, ou uma família que quer muito parto normal. Bom, essas pessoas todas têm que ser e sempre serão acolhidas. E as vontades são respeitadas na medida em que não colocam nenhum risco a mais à tona. E o que eu queria dizer são 2 coisas. Uma é reiterar que a gente está falando de situações limítrofes. A gente mencionou aqui risco iminente à vida. Sim. Saúde, vida ameaçada da mãe e da criança, esquece discussão. É Vamos salvar. Prescrição. É resolver. E saber fazer. E agir no momento certo. Isso. E a outra coisa que vale a pena fazer menção é que isso aqui eu vou falar do ponto de vista de um pediatra. As coisas que eu ouvia falar antes eram do tipo: nasceu um bebezinho tal, mas não vingou. A avó de fulano de tal teve várias gestações. 4 vingaram, 4 não vingaram. E essas medidas aqui são medidas salvadoras que, para a minha realidade, transformariam essas que não vingaram, entre aspas, que não é essa palavra, né? Sim. Em pessoas hoje adultas, que poderiam contar alguma história, poderiam virar médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, apresentadores, o que eles quisessem. Boas pessoas. Então, é isso que a gente está tentando refinar aqui. É lançar a mão dessas falas. Jamais isso significa passar pela construção do sonho, que é um parto, do sonho que é ter um bebezinho no seu colo. Porque quando isso acontece, eu tenho certeza que a família não quer saber se foi com fórceps, se foi com cesariana. Quer que nem saber. Quer ter no colo. Fato, né? E para mim fica bom falar sobre isso, porque tem uma coisa que é tanto afetiva quanto terapêutica. Contato pele a pele, clampeamento oportuno, hora ouro, amamentação precoce. Coisas que a gente ouviu falar nos planos de parto, mas que na verdade não são só afetuosas. Não são símbolos afetivos só para a família se apegar. Isso é terapêutico. Tem um resultado científico, né? Saber que a criança ia para a UTI e não vai, porque logo ela foi para o colo da mãe. E ela foi para o colo da mãe porque alguém identificou a emergência e fez acontecer. Então aqui é que entra o fato de que, sim, entendemos que na época de hoje muita gente lê, muita gente sabe, muita coisa. Tem uma prima minha que engravidou várias vezes e nessa última agora a ultrassonografista fez uma relação muito boa com ela. Aí a ultrassonografista ia passando a probe assim, ele ia dizendo: ali é o ventrículo direito, a doutora disse: espera aí. Incrível, né? Tem isso, mas isso não confere a essa pessoa a responsabilidade técnica. Sim, então, essa situação que a gente está explorando. Mas é claro que é belíssimo. Tu chega num plantão lá, assim, cara, essa gestante chegou aqui 6 da manhã, são 9 da noite, e a criança nascer bem, é belíssimo isso também. Viver isso é muito bom. Mas existem essas situações. Então, cabe ter técnicos,
técnicos na hora do parto, pessoas que sabem o que estão fazendo e que prescrevem quando é necessário. Dialogar sempre, acolher sempre. Mas tem hora que o cara olha no olho e diz assim, ó, deu, agora só espera, que ainda precisa fazer algumas coisas aqui. Ou seja, a equipe preparada para isso, né? Hoje, a gente pode falar, até para a gente se encaminhando aqui para finalizar a conversa, que com certeza a gente passaria um tempão aqui ainda. A gente está falando de uma equipe, vocês se encontram todos a nível de trabalho no Hospital Help, estamos aqui fazendo referência a essa unidade hospitalar. Qual o diferencial hoje para uma mãe, para uma família que decide, enfim, ter um parto no Help ou que tem esse acompanhamento através da unidade? O que vocês podem falar? Porque eu sei que são muitos. Estrutura. Vamos começar pela estrutura. Tudo bem, eu vou falar para deixar vocês concluírem, tá certo? Então, é uma maternidade jovem, uma maternidade que ainda tem uma dimensão pequena. Nós temos muitas maternidades grandes, então a gente sabe que tem muito a crescer ainda. E, felizmente, está chegando essa época que a estrutura não está mais comportando. Vai ter que expandir, não tem outro jeito. Graças a Deus. Tem que aumentar. Então, o que me deixa feliz hoje é a quantidade de insumos que a gente tem à disposição para os prematuros. Isso é muito bom. O prematuro usa, por exemplo, cafeína. Então, eu tenho isso à disposição para fazer venoso, que evita a apneia da prematuridade, diminui o tempo de intubação. A gente tem a possibilidade de um controle de infecção rígido. Então, não é tão comum usar antibióticos de largo espectro. Eu sei que isso é peculiar de uma maternidade que está começando também, né? Que não houve tanta exposição ainda. Mas o que eu vejo é uma progressão em PG. Assim, uma assistência positiva, cada vez né? mais refinada. Sim, precisa crescer muito ainda, precisa amadurecer algumas coisas, mas para uma maternidade que existe há pouco mais de um ano, eu acho, né? É um ano e pouquinho. Pouco mais de um ano. Eu fico ano e muito 4 meses, né? Fico muito esperançoso, fico feliz, vou trabalhar feliz. Encontro pacientes que chegam com um perfil de gravidade e têm a oportunidade de entregá-los às suas famílias, presenciar a primeira amamentação. A gente tem vivenciado isso. Nenhuma dessas histórias que a gente contou aqui é o que a existência dessa história diferencia o hospital. Não, histórias como essas são encontradas em muitos locais. Mas estou falando de um local que começou a fazer isso cedo e está a fim de fazer mais. Então, Incrível. isso aí me dá uma coragem danada. Não Estimula, a coragem né? negligente, é a coragem embasada. Encontro gente disposta a dialogar. Já conversei com vários colegas de plantão para fazer reanimação, para levar paciente para UTI. Com vários obstetras de plantão que tinham problemas a resolver e a UTI se mobiliza para receber. Então, eu chamo o HELP de canto certo na hora certa. Que incrível. Acho que é um lugar bom para ir. Que incrível, que incrível. Quando eu fui convidada para ir para o HELP, eu achei uma proposta muito interessante, porque nós não tínhamos na cidade nenhum hospital na rede privada que nos oferecesse plantão de obstetrícia, UTI neonatal e neonatologista para a sala de parto. Então, a gente passava muita situação de extremo estresse. Imagino. Passávamos por situações onde a gente tinha que assumir o paciente e tudo que envolvia, inclusive, a responsabilidade de conseguir médicos nas urgências. Então, a gente passava muito estresse na cidade e muito paciente ia parar no SUS, mesmo tendo plano de saúde ou podendo até ter dinheiro, mas não tinha como resolver, porque não tinha estrutura. E lá nós tivemos a possibilidade de abrir uma obstetrícia com uma UTI neonatal já montada, com médicos para a sala de parto. Nós temos hoje lá 2 obstetras de plantão, neonatologista para a sala de parto, UTI neonatal disponibilizada, todo o corpo administrativo, Sim. que trabalha para que o hospital funcione bem. Tem minha total admiração, porque realmente eu não tinha noção de gestão, como hoje eu vejo como é difícil você gerir uma estrutura grande, e a gente vê pessoas assim empenhadas em fazer melhorar sempre, há toda uma exigência com qualidade, há toda uma cobrança para que a gente trabalhe melhor, e a gente fica tentando se adequar no sentido de cada vez mais oferecer um serviço melhor. Eu, particularmente, me sinto grata, né, pela vida, com a vida no sentido do que a gente está podendo fazer lá. Acho que Stephanie concorda, Sim, a gente com já certeza. conseguiu salvar muitas gestações lá e é um trabalho muito gostoso. Eu gosto muito de estar lá. E assim, eu acho que a gente conseguiu amadurecer o serviço, né? Crescer. Eu também tô desde o comecinho, né, da maternidade. Então, assim, do ano passado para cá, a gente vê
quanto fluxo já foi criado, quanta coisa já foi melhorada, sabe? Porque serviços novos são assim, né? É com o tempo, é com a experiência que vão lapidando. Né? Eu acho que isso é importante. Também eu queria frisar também que nós temos enfermeiras obstetras no plantão, né? Então, além da obstetrícia, da parte médica, a gente tem enfermeira, né? 24 horas, os técnicos, e temos um centro, né? Assim, salas de parto normal com um centro cirúrgico do lado. Então, qualquer coisa a gente transfere rapidamente e temos a equipe para deixar uma sala pronta a qualquer momento. Ou seja, é um ambiente que realmente confere uma segurança, está preparado para as intercorrências e para todos esses processos, né? Isso é fundamental. Estrutura, equipe atenta, humana e humanizada, né? Que humaniza as relações e que pensa, no fim das contas, em deixar todo mundo bem, né? E, enfim, priorizar o bem-estar. Falando em bem-estar, gente, estive muito feliz conversando com vocês hoje. Muito obrigada por estarem aqui, por nos ensinarem tanto, né? Porque são tantas informações aqui, eu já anotei até algumas coisas aqui, aprendi bastante com vocês. E eu acho que é isso, a segurança que uma boa equipe passa para as pessoas, ou para as mães principalmente, que querem um dia gerar um filho, né? Aquelas que já estão gestantes, que precisam quebrar alguns tabus e levar essas informações a sério. E também pensar numa gravidez tranquila, né? Eu acho que toda mãe quer isso, toda família quer uma gravidez tranquila, para que o filho e a filha também venham ter um futuro tranquilo. Quero agradecer demais a vocês, parabenizar muito pelo trabalho, porque eu sei que não é fácil estar na pele de vocês, né? Passar por esses desafios diários. E dizer que as nossas portas aqui no Hoje Pode, na Redita, estão sempre abertas para vocês. Essas informações são fundamentais. Obrigada, tá? Obrigado. A gente que agradece, com certeza, o convite. Privilégio. Muito obrigada, de verdade. E a gente ainda vai ter outras conversas aqui no Hoje Pode, com outros profissionais do HELP. Vamos falar de outras condições de saúde, de cuidados, de prevenção. Eu acho que isso é fundamental. E são assuntos que cabem a todos nós. Só lembrando que eu conversei com o Dr. Lucas Silveira, pediatra, neonatologista, doutora Tedma Marinho, ela é ginecologista e obstetra, e doutora Stephanie Aguiar, também ginecologista e obstetra do Hospital HELP. Obrigada a você que nos acompanhou até agora. Na semana que vem tem muito mais aqui no Hoje Pode. Fica por aí. Até a próxima.